Este é o vídeo tutorial do livro A Revolução dos Bichos de George Orwell. Hoje você vai conhecer um pouco sobre o autor e a obra. Vamos lá? George Orwell é o pseudônimo pelo qual Eric Arthur Blair ficou conhecido na história literária do século XX. Nascido em Motihari, na Índia Britânica, hoje República da Índia, em 1903, foi com sua mãe para a Inglaterra quando tinha apenas 1 ano. Ele atuou como jornalista, ensaísta e escritor, principalmente de crônicas e romances. Sua literatura é marcada por um texto engajado que reflete sua consciência dos problemas de sua época. Orwell faleceu aos 46 anos de tuberculose e em sua lápide consta apenas o nome de batismo, sem menção ao pseudônimo. A Revolução dos Bichos é um exemplo de suas obras que tratam de experiências políticas, nesse caso, a partir de uma história em que os personagens são animais vivendo em uma fazenda. Mesmo parecendo improvável, esse livro faz não só uma crítica sobre a época em que o autor viveu, mas também sobre a atualidade. Orwell escreveu A Revolução dos Bichos em plena Segunda Guerra Mundial e o livro foi publicado pela primeira vez em 1945, depois de ter sido rejeitado por várias editoras. A narrativa causou desconforto por satirizar ferozmente a ditadura stalinista, numa época em que os soviéticos ainda eram aliados do Ocidente na luta contra o eixo nazi-fascista. Mesmo depois de transformações políticas que ocorreram no planeta nas últimas décadas, essa obra-prima de Orwell continua atual e nos leva a pensar sobre as fraquezas humanas que conduzem à corrosão dos grandes projetos de revolução social e política. A literatura deve ocupar um espaço privilegiado na escola, pois aprimora nossa capacidade de observação da realidade, amplia nossa visão de mundo, desenvolve nossos sentimentos e auxilia na construção de nossa personalidade. Nesse contexto, insere-se A Revolução dos Bichos, considerado um dos 100 melhores romances de língua inglesa. Agora, vamos ver alguns motivos interessantes para ler a obra, de acordo com a editora dessa edição, Fernanda Imediato. A Revolução dos Bichos foi publicado em 1945, mas ele continua atual e é um alerta sobre o perigo dos regimes autoritários, sendo eles de direita ou de esquerda. A nossa tradução foi realizada por Cláudio Blank, assim como os comentários de rodapé. Ele possui uma cronologia, no final do livro, que linka a vida do autor, os fatos que ocorreram pelo mundo, e assim como os fatos que ocorreram no Brasil, além de um caderno de fotos incrível, onde você vai poder ver fotos do autor, locais onde ele morou, estátuas que tem dele pelo mundo, além de fatos e curiosidades. A Revolução dos Bichos é um romance. A obra combina de maneira admirável duas ricas tradições literárias, a das fábulas morais e a da sátira política. O diálogo com o gênero fábula, com animais que agem e falam como personagens centrais de uma narrativa e com ênfase em eventos concretos, provavelmente provém do desejo do escritor de escrever uma história que fosse fácil de compreender e de traduzir para outras línguas. Já a sátira política fica por conta da denúncia do mito de Stalin e a ideologia propagada por meio do discurso. O enredo da obra é fruto de várias experiências vividas por George Orwell, especialmente na Espanha, e surgiu a partir de 2 eventos: a retomada de uma infância vivida no campo e a visão de um menino de 10 anos chicoteando um cavalo. Observando aquele menino, Orwell pensou que os trabalhadores eram como animais, inconscientes de sua força. Então escreveu: percebi que se aqueles animais adquirissem consciência de sua força, não teríamos o menor poder sobre eles. Assim, embora o livro A Revolução dos Bichos tenha sido escrito como uma denúncia a um governo específico, seus temas gerais, do ponto de vista da sociologia e da antropologia, ao tratarem da opressão, sofrimento e injustiça, bem como a forma que a narrativa é construída e os elementos que a compõem, têm aplicação muito mais ampla. Deste modo, tanto a linguagem e forma literária, quanto a estrutura e assunto do romance valorizam um trabalho estético e crítico dos temas. A leitura dessa obra-prima fortalece ainda hoje a discussão e problematização das formas de exercício da cidadania, principalmente no que diz respeito ao engajamento e ao trabalho pela coletividade e as transformações sociais das práticas humanas. Agora é com você, estudante! Prepare-se para mergulhar em um dos textos mais importantes da literatura universal e conhecer um escritor incrível. Aproveite!